Gênesis capítulo 49. O texto é muito grande. Eu confesso que eu não sei o que eu vou fazer com esse texto, porque nós temos no 49 aqui a última das 3 bênçãos que Jacó vai proclamar sobre sua família. E aqui tem alguns que ocupam bastante espaço, que precisa da gente. Hoje, toda a minha ênfase vai estar sobre Rúben, Simeão e Levi. Toda a ênfase vai estar no versículo do 1 até o versículo 7. Mas eu já preguei sobre a conversão de Judá, mas aqui é tão rico, capítulo 49, verso 8 em diante, você vai perceber que Judá, nessa passagem aqui, ele ocupa 40% da passagem. Então, merece que a gente dê uma atençãozinha a Judá ainda, especialmente porque Judá, de todos os filhos de Jacó, é o que passa por uma mudança de vida mais radical, por uma transformação profunda de conversão, e ele vai figurar aqui nesse texto que José deveria ser o destaque máximo, mas José mas não é o máximo. Judá toma inclusive prerrogativas, e eu penso que uma pregação inteira para Judá e outra ainda para José, aqui nesse capítulo, fazer o desfecho, seria muito bom. O capítulo 49 parece brincadeira. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver quem aqui perguntar. Vou perguntar aqui, qual é teu signo, Bruno? Olha, já riram já, né? Vocês sabiam que essa passagem aqui, 49, é uma das passagens de fundamentação para a questão dos signos? Quantos sabiam disso? Existe um verdadeiro sentido dos zodíacos, que tem livros escritos, e essa passagem, se você olhar, ele atribui para cada filho um animal, e quando você vai verificar, pelo menos 80% tem a ver com esses signos que a gente chama. Então, tem gente que gasta páginas e páginas para saber o signo, né? Me lembro de uma piada num livro de uma barata que estava querendo sair de casa, né? E ela dizia: meu signo, onde está meu signo? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou tomar minhas decisões? E quando olhou no jornal o signo, dizia assim: hoje é o seu dia, tome suas próprias decisões, né? Esse negócio de signo é um fiasco. Mas realmente esse texto aqui é o texto que muitos teólogos acreditam que foi a base, é o texto mais antigo que se tem conhecimento sobre os zodíacos. Não é dos cavaleiros dos zodíacos não, viu, Nelson? Essa passagem aqui também, de forma muito interessante, se você perceber, o capítulo 49 só tem 2 versículos que tem a ver com prosa, com narrativa. A prosa do capítulo 49, verso 1, quando diz o seguinte, você pode ler comigo: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Só isso aqui é prosa. E o versículo 28 que diz o seguinte: são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Podemos orar? Então só são esses 2 versículos introdutórios que a gente tem que ler, e o restante a gente explica. Vamos discutir rapidamente aqui, com ênfase mais nos primeiros 7, mas eu não podia deixar de pontuar: tudo que se encontra entre o verso 1 e o verso 28 é e faz parte do poema mais antigo da história humana. O poema mais antigo da história humana, e estou falando em toda a sua extensão. Não se tem conhecimento de um poema tão antigo quanto esse aqui, proferido por Jacó, envolvendo os seus filhos. Oremos. Nosso Deus, nos abençoa, permite-nos poder expor a Tua palavra, discutir toda a riqueza daquilo que nós encontramos aqui, aplica aos nossos corações, nos prepara para sermos desafiados em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, deixe-me dar alguns detalhes que eu preciso sempre pontuar aí, levar o pastor Roque ali. Preciso pontuar algumas coisas nesse texto aqui, que eu creio que é importante para a gente poder entender. É um texto muito rico, mas primeiramente ele faz parte de 3 bênçãos que Jacó profere aqui nesse capítulo aqui, né? Nesses capítulos que nós estamos estudando. A primeira bênção ele deu sobre Faraó. Ele, Jacó, no capítulo 47, proferiu uma bênção sobre o homem mais influente, mais poderoso do mundo. O que prova da grandeza de Jacó é que o homem mais poderoso, geralmente, quem abençoa é superior ao abençoado. E aqui no Nordeste a gente sabe como funciona, né? Bença mãe, bença pai. Eu não sei vocês, mas passasse para o meu pai e não desse benção, ele dizia: dormiu comigo? Eu digo: não, papai, benção. Tinha que dizer, não tem jeito. Ele abençoa a Faraó. Segunda bênção que ele vai dar é para os filhos de José, quando ele já está doente. E lá então José sabe da doença no capítulo 48, leva os 2 meninos e ele dá uma bênção, inclusive com a mão invertida. Ele cruza a mão e ele coloca a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, que era Manassés. E agora ele já está no leito de morte, ele já está numa situação terminal. Ele já havia se esforçado no 48 para se colocar assentado sob o seu bastão para conseguir abençoar os filhos de José, mas agora aqui é um homem ousado, é um homem que vai romper um silêncio, e vocês vão perceber, de 30 anos que tinha algumas coisas aqui engasgadas na garganta de Jacó, e essa é a hora dele jogar aqui, rasgar o verbo, escancarar o que está acontecendo. Mas vamos continuar aqui. Eu quero marcar a mensagem dividido somente em 2 partes, para você entender aqui como vai funcionar a minha didática hoje. Eu quero falar sobre o paradoxo da bênção. E o que é que eu quero falar do paradoxo da bênção? Eu quero falar da bênção e da antibênção. Porque se você olhar o texto comigo, olha bem aí, lê comigo o verso 2 e verso 7 e me responde onde é que está a bênção nestas palavras de Jacó. O seguinte: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor. Pega bem essa palavra aqui, meu vigor, porque ela tem uma conotação sexual, cheia e carregada de sensualidade. Pega bem, tá? Tu és as primícias do meu vigor. Literalmente, ele está dizendo que a sua libido sexual era marcado e forte quando o primogênito dele nasceu, filho de Lia, Rúben. O mais excelente em altivez. Pega essa palavrinha aqui, altivez, e ainda coloca ela com a conotação também sensual, porque do vigor à altivez, aqui nós temos o que nós precisamos. Estou batendo na tecla com a igreja, para que a igreja entenda que na hora que nós falamos, as circunstâncias e as situações são tão importantes quanto as palavras. As palavras são tão fortes, os atos comunicativos são tão fortes, que nós não podemos ser tão ingênuos na hora de lidar com a língua humana, porque quando nós vamos falar algo, nós temos que lembrar que as circunstâncias e as situações contam e são tão importantes quanto a fala em si. Eu falei ontem, ilustrando, na quarta-feira eu ilustrei para alguns, falando sobre os atos da fala. Existem 3 tipos distintos, diferentes de atos da fala. Existe o ato que a gente chama de locucionário. É simplesmente essa junção das palavras. A gente coloca e diz o seguinte: cuidado com o cão. Juntei e formei uma frase. Mas a circunstância e a situação, eu estou usando isso para ajudar você a entender,
elas são tão importantes que se você chegar numa casa e você encontrar assim, cuidado com o cão, eu duvido que você pense que você está lidando ali com alguém que tem um tridente, é vermelho, tem chifre, cuidado com o cão, e você vai fazer, Deus é mais, Deus me livre. Ninguém vai ver isso no muro de uma casa e vai ler dessa maneira. A circunstância e a situação é muito importante. Quando você também escuta cuidado com o cão, essa locução, você dificilmente vai pensar, opa, cuidado com o cão, vou botar ração, vou botar água, vou fazer um cafunézinho na cabeça dele. Ninguém pensa dessa maneira, porque quando nós falamos, tem uma ação que se imbrica, que está interconectado com isso. Cuidado com o cão, você já vai saber que cuidado com o cão tem uma força ilocucionária, porque as palavras têm força, quer você admita, quer não, ela tem força. Você precisa ir além daquilo que você simplesmente vê numa junção de palavras. Você vai ver, espera aí, cuidado com o cão é o que? É um aviso, é um alerta, é um mandamento, é o que? E você sempre vai ter uma ação ligada, a gente chama essa ação, essa força de ilocução. E se eu obedecer, eu vou ter uma recompensa. Se eu obedecer é perlocucionário, eu vou me dar bem. E se eu desobedecer é perlocucionário, eu posso perder uma perna ou mesmo uma vida, porque sou um pitbull. Então quando você está lendo isso, as circunstâncias e as situações são tão importantes quanto as palavras. Você precisa conhecer a cultura, precisa conhecer toda a força semântica, toda a força da língua e as ações que cercam esse texto aqui. Por isso eu estou te alertando, dizendo o seguinte: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Certamente a imagem que você imagina é de alguém altivo, bonito, mas não é essa a imagem que Jacó está construindo. Tem uma força ilocucionária muito grande aqui. E o mais excelente em poder. Aí olha a primeira palavra do capítulo 49, verso 4. Impetuoso. Poderia ser traduzido incontrolável ou insaciável. Mas a tradução insaciável não cai bem, por quê? Porque seria incontrolável como a água, talvez, uma tradução melhor. Mas de novo, se liga aqui, o ato comunicativo aqui tem conotação sexual. Quando você nasceu, Rubens, eu era forte e fogoso, cheio de vigor e altivez, carregado de poder. Talvez você é o reflexo da minha sede incontrolável por sensualidade. E isso foi a causa daquilo que ele vai receber agora. Incontrolável como a água, não serás o mais excelente. E olha a razão. O que Jacó está fazendo aqui era proibido pela lei. Deuteronômio proíbe o pai de retirar do filho mais velho o seu direito de primogenitura. E não importa se ele era filho de uma concubina, de uma escrava, mas se ele foi o primeiro filho de Jacó, Jacó tinha que seguir exatamente aquilo que deveria ser respeitado, mas a lei é posterior a Jacó. O que possivelmente a lei talvez está corrigindo essa tendência que não somente aconteceu aqui com Jacó, quando ele retira o direito de primogenitura, que naquela cultura lá, o primogênito, ele tinha
direito dobrado, ele tinha uma porção dobrada da herança, o cara tinha primazia. Mas olha o paradigma das Escrituras. Quem foi o primeiro primogênito que perdeu o seu direito de primogenitura, de acordo com Gênesis? Me ajudem. Caim. O sacrifício dele foi rejeitado, ele percebeu que o de Abel foi aceito, o mais novo, e ele, com medo, irado, ele não queria perder o seu direito de primogenitura, mas ele perdeu. Mas tem um outro primogênito que perdeu também o seu direito de primogenitura. O pai dele era Abraão, o nome dele era Ismael. Não importa se ele era filho de Agar, ele tinha o direito de primogenitura, ninguém podia tirar dele. Não era convencional, não era comum naquela cultura isso que Jacó está fazendo. Mas Isaac, mesmo sendo o mais novo, recebeu o direito de primogenitura e de preeminência, enquanto que Ismael foi descartado. Engraçado que Isaac, que furou a fila do direito de primogenitura, não queria dar a bênção ao mais novo, ele queria abençoar Esaú. Ele queria que Esaú tivesse a bênção. Ele fez de tudo, mesmo ele sabendo que Deus houvera declarado que o mais novo será superior ao mais velho. Portanto, é o mais velho que vai ser escravo, é o mais velho que vai ser servo. Isaac queria burlar, mesmo tendo consciência de que Deus havia declarado isso para ele. E ele tentou, mas aquela manobra de Rebeca e de Jacó, até eu imitei a voz de Jacó, quando ele estava querendo imitar a Esaú, querer mostrar que a voz era de caçador, de homem brabo. Aqui e ali ele dava aquele vacile, limpava a garganta, voltava, não colou, mas disfarçado, ele tocou, percebeu que era alguém peludo. Jacó era mais liso do que Mussum ensaboado, e passou. Jacó recebeu o direito de primogenitura que não competia a ele, mas que Deus havia declarado. O seu pai é que não queria obedecer. E agora, Jacó já fez a mesma coisa quando ele sabia que ele adotou a Efraim e a Manassés, e ele foi dar a bênção. Ele não deu a bênção principal, o dobro da bênção. Quando ele coloca as mãos, ele inverte e ele declara Efraim como aquele que tem o direito de primogenitura no lugar de Rubens, e não Manassés, que era o mais velho de José, ambos adotados por Jacó. E neste caso específico que Jacó está fazendo, ele está rompendo e fazendo algo novíssimo. Mas me chama a atenção, e você concorda comigo, por favor, que Rubens é o ápice da pecaminosidade, impetuosidade do seu pai Jacó. Mas por que ele perdeu o direito de primogenitura? Versículo 4 começa a dizer: incontrolável como a água, a sua Bíblia diz impetuoso, não serás o mais excelente. E a razão é apresentada aqui no verso 4. E essa razão apresentada aqui no verso 4 vai mostrar a razão do declínio de Rubens. São 3 filhos que Jacó vai desqualificar. Ele tira da linha sucessória. Rubens é o mais velho, ele tem o direito de primogenitura, perdeu. Se Rubens sai, quem tem que entrar é o segundo mais velho, Simeão. Perdeu. Por quê? Tem uma razão. Se o segundo sai, o terceiro é Levi. Todos filhos de Lia. Perdeu. E ele retira para colocar a partir do verso 8 Judá como proeminente.
Engraçado é que, enquanto que José ganha a bênção da primogenitura, os resultados perlocucionários, aquela força das palavras de Jacó, que gera um efeito, Judá passa a ser agora, não na sua geração, não ele, porque José estava vivo, mas no futuro a tribo mais importante, de onde toda a realeza haveria de se firmar. Ele é o leãozinho. E aqui tem um louvor muito lindo, até uma paranomase, um trocadilho de palavras que eu não vou poder pular esse texto enquanto eu não mostrar isso para vocês. Não hoje, outro dia. Estão comigo aí? Eu não posso nem perguntar, estão comigo? Eu estou falando grego. Estão comigo, né? Sensualidade, razão 1. Porque subiste ao leito de teu pai. Primeiro que ninguém subia em leito porque a cama era no chão. Mas se alguém tinha cama, ele era o chefe do clã e certamente alguém considerado muito poderoso. Grava essa breve informação cultural aqui, que é muito importante. Rubens, incontrolável, teu apetite sexual é a causa da tua ruína. A tua sede insaciável por sexo é a causa da perda de bênçãos que pode chegar até você. E porque você subiu no leito do teu pai, grava isso por favor. Mais importante do que tudo no capítulo 49, verso 4, está aí a segunda parte da razão porque que ele perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu a excelência, perdeu o poder, perdeu a primazia. Está lá no grau que a gente chama no grau hebraico chamado Piel. Está aí em negrito para você ver. Tu profanaste o leito do teu pai. Você transformou algo sagrado em algo profano. É uma inversão da santidade, porque é isso que os apetites incontroláveis são. Na nossa tolice, tolos como somos capazes de abrir mão de 60 anos, 70 anos de felicidade, de prazer, de bênção, por causa de 5 minutos tolos, 5 minutos. 5 minutos de loucura, registrado em Gênesis capítulo 35, verso 22, no meio do nada diz, Rubens, se deitou com a concubina de Jacó, Bila. E o texto diz, Jacó soube, e ficou em silêncio por 30 anos. 30 anos por causa de uma droga, de um apetite sexual incontrolável. Esse Piel aí é o ponto central. Quer saber? Seus impulsos incontroláveis podem refletir a minha pessoa, mas você profanou o meu leito, profanou o meu casamento, profanou o concubinato, porque ele era responsável, mesmo que Bila era serva de Raquel, Raquel foi quem deu, é uma cultura distinta, era uma cultura diferente da nossa, que é monogâmica. Lá foi a própria Raquel que deu a ele Jacó, uma serva dela, para que ela então concedesse a ele filhos. E Rubens se deita com a mãe de Dan, que está aí, e de Issacar. E o texto continua dizendo: subiste à minha cama. Então, o que é que eu quero dizer aqui com o paradoxo da bênção? É que quando eu olho para o verso 28, o verso 28 diz que Jacó os abençoou,
A cada um abençoou segundo a bênção que lhe cabia. A minha pergunta é: que bênção é essa que ele dá a Rubem? Onde é que está essa bendita bênção aqui? Então aqui nós não encontramos a bênção, nós encontramos uma antibênção. Mas só foi essa que coube a Rubem. Você é digno da bênção que lhe cabe. Eu sei que nós queremos muitas bênçãos, e às vezes a gente ainda questiona a Deus: por que, Senhor? Por que nada dá certo para mim? Por que tudo é travado? E a nossa tendência é até de espanto, quando as pessoas, e nos choca de fato. Essa semana nós soubemos de uma pessoa conhecida de Edson, que um cara bêbado, vinha no carro bêbado, atravessou e arrancou a vida da moça. Aqui em Horizonte nós soubemos que o cara foi assaltar e matou a mãe, a esposa e uma criança. E a gente assim questiona, como é que pode, né? Pessoas boas. A minha resposta quando estava conversando é: talvez nós não somos tão bons quanto nós julgamos sermos. Talvez essa bondade que a gente tanto se assombra, essa dignidade que a gente acha que tem, ela não existe em nós. Você não receberá outra bênção a não ser aquela que cabe para você. E é isso que Rubens está recebendo. Jacó abençoou. É essa bênção aqui, quer você goste, quer você não goste. E esse declínio de Rubem, essa ruptura do silêncio de Jacó é altamente humilhante. Nós não sabemos absolutamente nada depois do que aconteceu aqui, mas eu sei de uma coisa, que se esse sujeito Rubem, com esses impulsos incontroláveis, fosse o líder de Israel, seria sem dúvida um líder lascivo. E talvez não é diferente de mim, não é diferente de você, não. Quem é que te controla? Quais são as tuas inclinações que ocupam os teus pensamentos? Já sai daqui pensando no que vai fazer, ou está pensando agora, e depois você vem dizer qual é a bênção que te cabe? É a antibênção. É a antibênção. Esse é o paradoxo. Não tem nada, meu pai. Esaú clamava arrependido, chorando. Não tem nada, meu pai. Nenhuma bênção sobrou para mim. Essa é a bênção que lhe cabe. É essa aqui que lhe cabe. E olha o imenso contraste que você vai perceber nesse texto entre esse cidadão e Judá, que era tão iníquo quanto. Tão iníquo quanto. Vamos para a Irmandade do Crime. Irmandade do Crime, são dois irmãos. Deixa Rubem de lado, eu resgato Rubem já já. Versículos 5 até o 7. A Irmandade do Crime. Em inglês a gente usa Partner in Crime. Tem até uma música do Ocean Alley. Tem até uma musicazinha aí, um rock meio distinto, né? Partners in Crime. São parceiros no crime. Simeão e Levi, no capítulo 34 de Gênesis, eles foram totalmente sórdidos.
A gente sabe da tragédia que aconteceu porque Siquém, ele se enamorou de Diná e ele acabou no esquenta forçando e violentou a Diná. Esse que violentou Diná merecia morrer. Mas esse rapaz chegou ao seu pai e pediu que ele intermediasse, porque ele se apaixonou. O texto diz que ele amou a Diná, a palavra lá é ágape. Aí a galera diz assim, o ágape é o amor de Deus. Eu digo, não, porque tem um estuprador, que a palavra aparece na Septuaginta. Então essa historinha de que ágape é amor de Deus, a circunstância e as situações é que determinam qual é o efeito ilocucionário desse ato linguístico que a gente está falando. Mas olha o que acontece. Ele se apaixona, aí vai lá, aí Simeão e Levi diz o seguinte: olha, o nosso Deus não é diferente de Jacó. Primeira vez que Jacó vai botar o nome de Deus é numa mentira. Levi e Simeão também. Olha, o nosso Deus, nós precisamos circuncidar. Só tem uma maneira da gente dar a esposa para você, Diná, se todos os homens do seu clã se circuncidarem. Circuncisão é pegar o órgão masculino, pegar todo aquele excesso de pele, literalmente, colocar uma pedra, facazinha de pedra, naquela época era pedra, viu? Bem amoladazinha, puxar o prepúcio, a pele excedente todinha, podia puxar, podia até botar o pé e puxar o máximo, e então descia de uma vez aquela faca de pedra, batia lá, caía lá para um lado caía o outro gritando, mas era assim, especialmente em adultos, não era assim em criança, porque ainda estava em formação, a criança geralmente no 7º dia, tá beleza. Mas você imagina adultos, ele botou todo o clã para se circuncidar, todos os homens para atender aos impulsos de Siquém foram circuncidados. O dia pior, do 2º para o 3º, ninguém anda, ninguém se levanta, todo mundo com febre, uma dor e um suor, escorrendo o frio, ninguém tem força para nada. Simeão e Levi entraram lá e mataram a fio de espada a todos daquele clã. Ninguém ficou. Depois eles pegaram todos os despojos, as ovelhas, tudo, e Jacó assumiu a posse. Ele até inclusive vai dizer, é minha, porque eu sou o chefe do clã. Mas agora Jacó escancara o verbo, ele não esconde nada, ele diz o seguinte, preste atenção, porque tem detalhes que eu acho que você precisa saber aqui. Mais uma vez vai para além das sentenças, como você vê. Simeão e Levi são irmãos, são parceiros no crime. As suas espadas são instrumentos de violência. Está vendo essa palavra espada aí? Não é a palavra comum para espada. Essa palavra que aparece aí é a palavra típica do karat, do corte. Essa mesma palavra aparece nos contextos de circuncisão. O sentido, o ato comunicativo e locucionário aí quer trazer à sua imagem aquele evento de traição de todos os homens gemendo de dor, porque haviam sido cortados, mutilados no seu órgão genital, arrancado o prepúcio, estavam gemendo de dor, e de repente, quando olha, mal pode ficar de pé. Tem 2 homens com a espada matando, cometendo violência covarde com quem não tinha nada a ver com o estupro de sua irmã. Nada a ver. Eles poderiam ter escolhido matar o estuprador, mas não. Eles tinham sim esses instrumentos de violência, e a espada da circuncisão dele, Jacó faz questão de lembrar, ele escancara de novo aqui. Calma que tem mais. Olha o conselho de Jacó, no 6. No seu conselho não entra a minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor
mataram homens e na sua vontade perversa charretaram touros. Minha gente, o português é muito fantástico. Charretaram touros, a gente já pensa logo, botaram charrete em touro, né? Esse é o sentido locucionário. Mas se conhecermos as circunstâncias, se conhecermos a situação, essa palavrinha aí, charretar, é novamente um piel, é um grau muito enfático. E essa palavra literalmente aí é usada para castrar o touro. Que na comunidade ugarítica, sabemos que metaforicamente o símbolo do príncipe era o touro. Hoje na nossa conotação o touro é mau, né? Touro na nossa cultura, né? O chifre na nossa cultura, meu Deus. No Oriente Próximo era poder, era força. E o touro, especialmente temos no ugarítico, era a representação do príncipe. E é óbvio que Jacó está dizendo: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho deles, não anda com eles, não anda no seu conselho. E ele basicamente rememora a covardia de Simeão e Rúben, dizendo, não diretamente porque é poético: vocês que emascularam touros, vocês instrumentos de violência. Versículo 7: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. O que é que ele está dizendo? Levizinho, você não terá um pedaço de terra para você, porque você é incontrolável na sua violência, e eu vou te espalhar pelas 48 cidades, e você não terá um território próprio, isso é seu. E quanto a você, Simeão, você vai dividir um pedaço de terra dentro de Judá, mas vocês não estarão juntos, não terão uma porção, porque é marcado pela violência. E você, Levi, eu sei aonde é que eu vou dar a você a bênção que te cabe. Você vai matar touro, carneiro, bode, boi, pombinha, tudo. A tua violência vai ser canalizada para o sacrifício. Não quer ser violento? Pois toma aqui o que é. Essa é a bênção que te cabe. O sujeito reclama e ora a Deus pedindo bênção, e quando a bênçãozinha chega lá, ele reclama, ele se queixa, ele não acha bom, ele se chama de maldito, ele se amaldiçoa, ele diz que isso não presta. Mas essa é a bênção que te cabe. Qual é a bênção que te cabe, meu irmão, minha irmã? Qual é delas que você está querendo buscar? Eita, que eu poderia ir longe, mas eu tenho que parar. Vamos para a essência da bênção mesmo, viu? Não precisa estar expresso, mas a essência da bênção se encontra nas circunstâncias e se encontram nas situações mediadas por atos comunicativos. Olha a bênção de Judá, olha a bênção de José, mas olha o que divide esse capítulo bem no meio do texto hebraico, bem no meio, depois que ele rasga essa bênção geral, essa que te cabe, lá no meio, no verso 18, ele toma um fôlego, ele diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Ufa, que alívio! Porque a essência da bênção é a presença de Deus. José captou isso, Jacó captou, Abraão captou. Todos os que são realmente prósperos e abençoados captam muito bem
A presença de Deus, a natureza da bênção, o princípio de bênção do crente precisa ser altamente enriquecido por essa compreensão da natureza bíblica da bênção. E a maior de todas elas é quando José estava na prisão e ele era próspero. Sabe por quê? Não porque lá na prisão ele recebia pagamento, não porque lá na prisão ele era o bambambam, é porque eis que o Senhor estava com José. Jacó era abençoado, não nos seus méritos, não porque ele era dono de caravana, não porque ele tinha uma cama em um mundo inteiro que dormia no chão, numa esteira à la baiana, mas porque por mais de 5 vezes o Senhor declara que eu serei contigo. Essa é a essência da bênção, a presença e a intimidade com Deus. Essa é a essência da bênção, a presença e a intimidade com Deus. É certo que a bênção tem mais do que isso, mas não pode ser menos do que essa relação íntima com Deus. Qual é a bênção que te cabe? Qual é a bênção que te cabe? Caim sabia disso de tal maneira que Caim chega a declarar claramente, ele dizendo: eu me esconderei, serei fugitivo e viverei escondido da tua presença. Ele sacou isso muito bem. A minha pergunta para você que está aqui hoje: você realmente compreende que a bênção que te cabe tem relação com a intimidade com Deus e a presença dele na sua vida, ou não? Eu já estou falando há 40 minutos, vou encerrar. Primeira aplicação: os bem-aventurados não são aqueles livres de transgressão, mas são aqueles que são capazes de se mover para além dela, e a isso nós chamamos graça. Rubens atolou no seu pecado e continuou lá Simeão e Levi, mas o mesmo transgressor, pior ainda, conseguiu achar graça, e é por isso que o nome dele é Yehudá. Ye é uma abreviação para Yahweh, nome de Deus. Hudi, louvor, aquele que louva a Deus. O que essa aplicação quer dizer é que feliz são aqueles que vão além da sua transgressão, porque eles encontraram na presença de Deus a maneira de superar sua transgressão. O que eu quero dizer é o seguinte: qual é a bênção que te cabe? Se os seus desejos e impulsos incontroláveis dominam você, talvez eles estão marcando e determinando a bênção que te cabe. E você tem condições, pela graça de Deus, hoje aqui, nesse lugar, de dar um basta nessa escravidão, nessa vida de pecado que está dominando a você e acabando com sua vida, porque os teus impulsos incontroláveis vão determinar a bênção que te cabe. Segunda aplicação: não há vergonha nem nenhuma vida infame, inclusive essa de Rubem, essa de Simeão, essa de Levi. Não há vergonha nem nenhuma vida infame e iníqua que possa deter o poder transformador da graça do Deus soberano. Nada pode deter a graça de um Deus que é soberano. E aqui eu faço um convite para você desfrutar dessa bênção,
porque você receberá a bênção que te cabe. Sinceramente, se depois disso que você ouviu, você não tomar uma resolução, eu não tomar uma resolução, e aumentar a nossa força de combate ao nosso pecado, esses pecados, eu estou me referindo a esses que nós estamos repetindo e cometendo, e a gente senta aqui, porque aqui ninguém conhece ninguém, aqui ninguém sabe da vida de ninguém. Nós mantemos então uma vida de reputação, por quê? Porque a reputação é externa, todo mundo está vendo, então eu mantenho a minha pose, o pastor Roque, eu mantenho o meu status, enquanto o meu caráter está sendo corroído pela minha lascívia, pelos meus impulsos, por esses pecados que dominam. Igreja IBC For, jovens, casados, homens, mulheres, está na hora de encerrar esses impulsos que têm dominado a sua vida. Está na hora de tomar uma decisão séria para determinar hoje qual é a bênção que te cabe. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque somos salvos pela Tua soberana graça. Nenhum pecado é tão grande, tão hediondo, que não pode ser perdoado por Ti. Perdoa, vai ao alcance, dá forças pelo Teu Espírito Santo àqueles que têm sido escravizados, sejam jovens, adultos, sejam idosos. Liberta o Teu povo, traz para a Tua presença, para a comunhão íntima contigo, em nome de Jesus. Amém.